Olha aí, pessoal, beleza? Deixa eu falar pra vocês aí, pessoal. Eu tô um tempo meio afastado aí do canal porque eu tô eu troquei minha questão do meu trabalho, o turno de trabalho. Tô trabalhando uma semana de dia, outra semana à tarde, então tá meio complicado aqui. Final de semana também tô fazendo outras atividades e tá meio complicado. Mas eu queria lembrar agora aqui uma coisinha que veio na cabeça aqui, que é o seguinte, pessoal. Eu sei que às vezes o plano da pessoa é migrar, né, para outro país e tal, no caso vir para a Europa aqui. E uma coisa muito interessante, pessoal, às vezes a pessoa não tem paciência, entendeu? Às vezes a pessoa quer informação exclusivamente para ela. E não é bem assim que funciona, pessoal. A Europa é complicada. A Europa é um país gigante feito por vários países bem pequenininhos e independentes, entendeu? E dependendo de cada região que você está, nesses países aí, no caso, tem as suas próprias regras, entendeu? Então o que eu tô querendo dizer é o seguinte: a Europa, de uma forma geral, a União Europeia é um país gigante, feita por pequenos países, e esses pequenos países às vezes têm regras e diferenças em cada região onde você vive dentro desse pequeno país. É o caso, por exemplo, aqui da Bélgica. Entendeu? A Bélgica é um país muito pequeno, metade do território de Portugal, por exemplo, né? Portugal já é pequeno. E a Bélgica também é metade disso daí. E dentro da Bélgica tem a província de Valônia, a província de Flandres, que tem algumas coisas, né, na lei meio semelhantes, mas não é igual, entendeu? Não é igual. Flandres é totalmente independente de Valônia, e Valônia é totalmente independente também de Flandres, né? Eles têm uma certa meio que uma rixinha entre eles aqui, não sei porquê, mas é assim. E além de tudo, eu estou na província de Flandres. Cada região aqui, seja lá, Flandres Sul, Flandres Norte, Flandres Oeste, é tudo diferente. Tem umas certas regras em cada região, cara. É complicado, entendeu? E às vezes a pessoa não tem paciência, a pessoa acha que como é que se diz? Tem uma regra geral para tudo, e não é assim. Quando você vem de um país terceiro, né, que eles consideram um país terceiro aqui, pessoal, tem países que é mais receptivo, que é o caso, por exemplo, agora de Portugal. Eu estava vendo também hoje aqui uma informação bem rápida, bem por cima também da Alemanha, que vai mudar vai flexibilizar para o pessoal vir para a Alemanha, né? Inclusive, eu poderia trazer até parente, pai, avô, algo assim, tá? Tem que ler bem direito aí. E também não foi divulgado oficialmente isso ainda, né? Mas a Alemanha é um país muito grande e é um país de lei única, entendeu? E aqui em Flandres é diferente. Aqui as taxas de imposto que você paga aqui em Flandres é uma coisa. Cada cidade que você vive daqui em Flandres é uma taxa de imposto diferente uma da outra. Você vai numa cidade que às vezes é 5 quilômetros para frente, os impostos são diferentes. Então tem as suas regras específicas em cada lugar. De uma forma geral, 90% é igual, mas tem alguns detalhezinhos que não é igual, né? O vídeo que eu fiz sobre a troca da carta de motorista aqui na Bélgica, eu fiz na província de Flandres, onde eu estou aqui, e na cidade onde eu vivo. Talvez se você andar, sei lá, 40 quilômetros para frente, talvez seja alguma coisa diferente, né? Mas isso não é culpa minha, é culpa do país. O país é assim, entendeu? E outra coisa, pessoal, ó, o que eu tava falando, quando você vem num país de terceiro, que eles chamam de país terceiro, a burocracia é diferente para você, entendeu? Se você, hoje no momento aqui, se você vem como um brasileiro morar aqui na Bélgica, tem uma burocracia, tá? Não é demorado o processo, não é muito demorado, entendeu? Tudo começa quando a empresa tem que te contratar, tudo começa quando a empresa decide te contratar, ela que inicia o processo, só ela pode fazer isso, você não pode fazer nada. Por quê? Tem países que são receptivos para novos imigrantes, que é o caso que vai acontecer agora da Alemanha e de Portugal, que precisa de gente para trabalhar. Entendeu? A Bélgica que também precisa de gente para trabalhar, mas eles não querem imigrantes aqui. Eles não querem. Eles têm a tolerância do cidadão europeu. E agora os refugiados, né? Que é outra classe, né? Uma classe, sei lá, eu até... Pronto, mas eu discordo algumas coisas deles aqui, que se você chegar aqui e falar que você é refugiado, você é tratado como se fosse sei lá, eles têm um tapete vermelho para você passar, entendeu? Agora, se você vem da Argentina, se você vem do Brasil, que nem eu, da Bolívia, que é considerado país terceiro, tem uma burocracia, tá? E o pessoal não quer você aqui, eles não querem você aqui. Entendeu? Eles toleram o cidadão europeu, porque tem os acordos entre a União Europeia. Se um português vem morar aqui, é muito mais fácil, entendeu? É só chegar aqui, arrumar um trabalho, se registrar na prefeitura e acabou, a sua vida começou.
Você não tem que provar nada, entendeu? Você não tem que mostrar contrato de trabalho, você não tem que fazer nada. Você tem que mostrar o contrato de trabalho quando você vai se legalizar aqui, né? Vem um português aqui, ele vai ficar aqui, ele arruma um trabalho, ele assina um contrato de trabalho, não tem burocracia alguma para fazer o contrato dele, entendeu? Qualquer profissão que ele quiser exercer aqui, ele só fazer o contrato, ir na prefeitura aqui e falar, ó, tô morando aqui agora, arrumei o trabalho, pronto, acabou. Esse é o único pré-requisito para um cidadão europeu. Agora, o brasileiro não. Você fica amarrado aqui, cara. Os caras... Eu sinto às vezes aqui que basta um único erro, eles vão te mandar embora, cara. Qualquer coisa que você fizer aqui de errado, isso eu sinto na pele. Eles vão te mandar embora. Eles não querem, eu sinto que eles não me querem aqui, entendeu? E vou fazer o quê? Infelizmente é assim, é a regra do país. Eles são assim. Agora em Portugal já é diferente. Em Portugal eles estão muito mais receptivos os brasileiros, no caso, qualquer outro tipo de imigrante que chega ali, que consegue um contrato de trabalho, pode iniciar o processo de residência e ficar ali, né? A Bélgica é muito restrita para o pessoal que vem dos países terceiros, né? Tirando o cidadão europeu, repetindo de novo, e os refugiados, que é uma classe superior, né, para eles aqui, entendeu? Você chega como refugiado aqui, os caras te tratam como um bebezinho recém-nascido, entendeu? Então assim... Não é fácil, pessoal, não é fácil. Para nós, brasileiros, quando a gente imigra para outro país aí, eu não sei como é que é o processo dos Estados Unidos, entendeu? Não sei, deve ter uma burocracia, né? Mas acredito que os Estados Unidos não tem distinção de imigrantes, né? Eu acho que você fez o processo que eles pedem ali, não interessa se você veio do Japão, se você veio do Brasil, se você veio da Europa, né? Acredito eu, tá? Acredito eu. Eles não têm aquela segregação entre imigrantes. Aqui na Europa já tem. Entendeu? Eles tem imigrantes que eles dão atenção dobrada, tem imigrantes que eles não dão atenção, e tem imigrantes que é o mais ou menos, entendeu? Que é o normal, porque respeitam os acordos entre os países aqui, no caso o cidadão europeu. Então você tem que ter paciência, cada lugar que você vai é diferente, né? Cada país que você vai tem uma certa lei, uma certa flexibilização, e outros não. Outros é mais aberto, mais livre. No caso, é mais flexível, e outros são um pouco mais restritos. Entendeu? A Alemanha de tanta burocracia, de querer selecionar o máximo de pessoas, o Superman, só querem Superman e pessoas de altíssimo gabarito. Chegou uma hora que os caras não aguentam, teve que abrir agora aqui, vão abrir novas leis, vão flexibilizar, porque ninguém fala alemão no mundo. A Bélgica aqui também é holandês, né? Quem fala holandês no mundo? É só na Holanda, aqui, alguns países por aí e acabou, então não é fácil, entendeu? Tanto é que o pré-requisito para você migrar aqui na Bélgica aqui, não é você falar o idioma, nada, você tem o inglês, mas isso quem decide não é o Estado, é a empresa. A empresa decide se você contrata você ou não. O Estado só está ali para intermediar, para arrumar seus documentos, entendeu? Na Alemanha, antigamente, tinha o pré-requisito de falar um pouco de alemão e tal, né? Mas ninguém fala alemão no mundo. Então, assim, é complicado, pessoal. Você tem que, às vezes, ter um pouco de paciência. Por quê? Porque a União Europeia é um país gigante, é um país grande, feito por pequenos estados, pequenos países. Cada país tem sua cultura, tem o seu sistema de trabalho, tem o seu, como é que se diz? A quantidade de pessoas que eles precisam, o tipo de trabalho que você vai exercer. Caminhoneiro na Europa, qualquer país que ele for aqui, é requisitado, entendeu? Um mecânico, um cara que trabalha num restaurante, cozinheiro, ele é requisitado em qualquer país da União Europeia. Só que, de novo, tem países que é mais flexível, que consegue interpretar um pouco melhor, dá uma certa tolerância para você, flexibiliza a questão de documentação. Outros países não. A Bélgica aqui, o sistema para morar aqui, vindo de um país terceiro, é complicado? Não é complicado, e não demora muito até, tá? Não demora, de 3 a 4 meses aí, de quando a empresa te aceitou, né? Até, isso, pessoal, isso estou falando antigamente, tá? Antes de ter essa crise do refugiado da Ucrânia aqui, pelo menos na minha época foi isso daí, de 3 a 4 meses. Hoje eu não sei como é que tá. Porque eles dão preferência para os refugiados, entendeu? Eles dão preferência para o refugiado. Você vai nos aeroportos aqui, tem filas especiais para os ucranianos, entendeu? Então, assim, eu não concordo muito com isso, né? Por que segregar os imigrantes, né? Por que selecionar um tipo de imigrante para fazer tudo e o outro você põe no canto ali e pronto, vai, eu tolero você, eu fingi que não tô te vendo e pronto, passa logo, entendeu? Infelizmente, assim aqui agora é o momento, entendeu? Se você vem aqui com um curso, um certificado de engenharia, tudo isso, aquilo, não interessa. Se você falar que você é um refugiado, você te trata como um bebezinho, como eu falei. É uma pena, vou fazer o quê? Então a Europa é assim, pessoal.
Entendeu? A Europa é assim. E eu falo porque eu vivi num país pobre, que era Portugal, e agora eu tô num país que é um pouco rico, sim, é rico, né? Mas a ideia, pessoal, a ideia é a mesma. A ideia é a mesma. As leis que regem a União Europeia, 70%, eu acho, talvez, é um pouco mais, um pouco menos, é mais ou menos igual em todos os países. O restante dos 30% é de cada país ali que tem sua regrinha específica e tal. Todos os países do mundo precisam de imigrantes, né? Aqui na Bélgica também, na França também, em Portugal também, na Alemanha também. Só que eles meio que selecionam o tipo de imigrante que ele quer. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: você tem que ter paciência. Porque se hoje o Portugal está mais flexível, entendeu? Não tem tanta aquela burocracia, tem a burocracia sim, mas não tem tanta burocracia, então vá para Portugal que é melhor. Foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. Entendeu? E tem países que a Alemanha agora vai. Tava vendo hoje uma notícia aí, vai flexibilizar algumas coisas, né? Vai parar de exigir, né, que o cara seja um mestrado, um doutorado, um pós-graduado, né? O Superman, o Homem-Aranha e o Batman junto, né? Eles viram que não dá certo, porque a maioria do pessoal não é assim. Quem move o país, pessoal, quem move qualquer nação, não é engenheiro. Não é engenheiro, não é o pessoal, o cientista, não é assim. Você precisa do engenheiro, você precisa do cientista. Só que a grande massa, o país precisa da grande massa, que é o carpinteiro, o eletricista, o mecânico, o faxineiro, o garçom. Entendeu? E esse é um grande problema que tem na Europa, cara. Eles precisam da grande massa, mas só focam na elite, entendeu? É complicado. Eu vou fazer o quê? É a Europa, é a velha hipocrisia europeia de sempre, entendeu? Chega uma hora que não dá mais. Olha para você ver o exemplo do Japão. O Japão, infelizmente, para mim é um país racista, sim, mas chega uma hora que não dá mais. Não dá mais. O pré-requisito do idioma, ninguém fala japonês no mundo, é só lá. Quem que vai aprender japonês? Quem que vai investir num curso de japonês? Tem, lógico que tem, sempre tem alguém que estuda japonês, que é fluente em japonês e quer migrar para o Japão. Claro que tem. Mas isso aí, pessoal, para mim não chega, é irrelevante a porcentagem desse tipo de pessoa. Entendeu? Então, se você é descendente de japonês, por exemplo, você pode morar lá, você pode morar, tem um visto especial para você lá, você pode morar. Você chegar lá, você fala japonês? Você não fala japonês. E você está lá tocando a sua vida, fazendo seu dinheiro, contribuindo com o país. Então, infelizmente, hoje no mundo, isso é global, O processo de imigração é muito burocrático, é segregacionista sim, infelizmente é assim. Você tem que ter paciência. Você tem que ter paciência. Alguns países já começaram a enxergar que esse tipo de burocracia não vale a pena ter, que é o caso de Portugal. E nisso Portugal saiu da frente, tá? Porque precisa do carpinteiro, precisa do caminhoneiro, do mecânico, sei lá, do cara que faz calha. Eles precisam desse tipo de gente. Então, pra que ficar perdendo tempo em querer achar um Superman, sendo que o país não é feito por esse tipo de gente. O país não é feito por Superman, por Batman, por engenheiro, por cientista formado pela NASA. A grande massa é cozinheiro, é carpinteiro. De novo, vou repetir a mesma coisa. É carpinteiro, é o pedreiro, é o mecânico, é o eletricista. Entendeu? E a União Europeia sabe disso, mas a velha hipocrisia europeia, eles tentam dar aquela segurada, tentam fazer aquilo até a hora que o negócio não aguentar mais, que é o caso que está acontecendo na Alemanha agora aqui. Né? E Portugal um tempo atrás também, uns 5, 6 anos atrás, talvez. Né? E vai chegar um ponto, pessoal, também uma hora, que vai encher de gente, eles vão começar a fechar a fronteira, vão começar a achar qualquer tipo de pré-requisito para tentar segurar o pessoal, para não deixar entrar mais. Portugal vai deixar entrar o máximo que der, até uma hora, claro, não chega muita gente. Aí vai começar a colocar um monte de restrições. Só que o problema da Europa aqui hoje, pessoal, é que o tipo de imigrante que vem para a Europa aqui hoje não é um bom imigrante para a economia do país. A Europa está esquecendo o bom imigrante, aquele que vem legalizado, com documento, com checagem de antecedentes criminais, né? Aquele cara que vem com família, que vem ajudar a família, que tem um filho, uma família, dois, 3 filhos, e trabalha, a mulher trabalha, os filhos vão para a escola. A Europa não quer muito isso agora, eles só querem o pessoal que vem aqui para eles dar dinheiro. Entendeu? E acaba dando problema, por quê? Porque os imigrantes que vêm aqui para trabalhar, eles têm que trabalhar, eles são obrigados a trabalhar, senão você tem que ir embora do país. Aqui na Bélgica, se você perder o emprego, você tem que ir embora daqui. Você tem que ir embora. Entendeu? E o cara que chega aqui, às vezes,
como um refugiado, por exemplo, aqui, ele não, entendeu? Bem-vindo, vem cá, vou te ajudar, vou dar dinheiro. Só que não existe cafezinho grátis. Eles têm que arrancar do cidadão belga, o cara que trabalhou a vida inteira, e do imigrante econômico, aquele que trabalha, para dar para aquele que não contribui com o país, pelo menos por enquanto, entendeu? Entendeu? Então, assim, você tem que entender isso, tá? Você tem que entender isso, que não é fácil. A Europa é complicado. A velha hipocrisia europeia é complicado. Né? Eles falam tanto em liberdade, em tantas coisas lindas, maravilhosas, só que por dentro o negócio é bem complicado, pessoal. É bem complicado. O sistema europeu, ele quer aquele imigrante que vai dar uma foto, que vai dar um documentário, que vai dar aquela história bonitinha, entendeu? Que vai dar aquela história legal, aquela história cativante. Ele não tem graça mostrar aquele imigrante que veio já legalizado, com visto de trabalho, que ajuda, que contribui com o país, que todo dia levanta cedo, que vai trabalhar. Não tem graça. Tem graça você colocar um vídeo, fazer um documentário sobre esse tipo de imigrante? Não tem. Tem graça fazer uma estatística sobre esses imigrantes econômicos que vêm para trabalhar? Porque não tem nada que encaixe ali de negativo. É tudo positivo para o país. Eles querem os imigrantes que dá o flash, que dá a matéria do jornal, a matéria na TV, que é legal, né? Mostrar aquela família que veio, infelizmente, numa situação muito ruim, veio com 5, 6 filhos, 3, 4 filhos, né? Estão se adaptando, aprendendo idioma. Esse é mais legalzinho, fica legal no documentário, né? Não tem graça mostrar o brasileiro que saiu do país dele, que chegou aqui já trabalhando, tá tocando a vida dele. Não tem graça, né? Tem mais graça mostrar o cara que saiu do país dele numa situação ruim, como eu tô repetindo de novo. Então, assim, você tem que ter paciência, porque a Europa é assim, não adianta, é assim, é a velha hipocrisia europeia, né? E eu espero que isso um dia mude, né? E comecem a realmente não ter a segregação entre os imigrantes, né? Espero que não tenha segregação entre os imigrantes, mas infelizmente tem, isso tem sim, né? O cidadão europeu, por fazer parte da União Europeia, as condições para ele ficar nos países é mais facilitada, né? Muito mais facilitada, né? E a segunda classe, que é os imigrantes que vêm dos países terceiros, no caso que é o meu caso, por exemplo, né? E tem a grande elite, né? Que é o pessoal que chega aí, infelizmente, o pessoal que vem na condição de refugiado e tal, né? Esses são os muito mais bem tratados, né? E é complicado. O que eles vão poder fazer? Eu não posso fazer nada, né? Ou você aceita, ou você vai embora, você... Entendeu? É assim, é a Europa, pessoal, é a Europa, é o lado europeu, que realmente é a Europa, né? Então, a Europa é perfeito? Está muito longe de ser perfeito, né? Mas tem algumas coisas que ainda fazem a Europa ser a Europa, né? Tem uma certa estabilidade no preço, na economia, o preço das coisas, entendeu? Subiu a inflação, subiu um pouco sim, mas não chega a ser igual ao Brasil, né? O que você ganha aqui hoje, você consegue viver de forma confortável, de forma tranquila, normalmente. Mas fica ciente sobre isso, fica ciente disso. Se você for vir para a Europa, né, tem países que é muito mais flexível para a entrada de imigrantes de país terceiro, tem países que não. Para mim, hoje aqui, o país mais flexível que tem, né, é o Portugal. Por enquanto ainda, hein, pessoal? Por enquanto. A gente sabe que está subindo também o preconceito contra os brasileiros aí, no caso, né, que é a maior comunidade, né, em Portugal. E, né, é uma pena, os portugueses infelizmente esquecem do passado deles também, que eles também imigraram. Tem portugueses que estão aqui na Europa que também imigram pra caramba, que saem de Portugal, vem fazer vem em busca de uma condição melhor de vida em outros países da União Europeia. E os portugueses que sobraram, que estão lá, eles estão tendo, não, tem muita gente aqui, fecha a porta. Só que eles esquecem do passado, que os portugueses imigraram para Venezuela, para o Brasil, né, que saíram de uma condição muito ruim em Portugal para poder ir para os outros países. O brasileiro não está na condição tão ruim no Brasil, não. A gente sabe que o brasileiro está querendo buscar uma oportunidade melhor. Ele não está na dificuldade de questão de financeira ou sei lá, questão de fome, esse tipo de coisa, como eles tiveram no passado e que foram migrar para o resto dos outros países. Só que eles esquecem disso, né? De novo, são europeus, então a velha hipocrisia europeia. Não estou falando mal de Portugal, não estou falando mal dos países, não é nada disso. Só que eu acho que é o seguinte... É muito recente, né? Poucos anos atrás, você não pode esquecer uma coisa que é recente, né? É fácil falar que eu não quero brasileiro, é muito brasileiro, é muito brasileiro, é muito brasileiro. Eu sei que é muito mesmo, mas eles não vão ficar aí. O pessoal não vai ficar aí, vai pegar os passaportes, vai precisar sair para a União Europeia inteira.
Então calma, português, calma, que eles não vão ficar aí. E não esqueça do seu passado, hein? Do seu passado em 1950, 1960, que vocês foram para Venezuela, que vocês foram para o Brasil, que recebeu muitos portugueses aí. Então não esqueça, por favor, tá? Não deixa esse vírus europeu contaminar o seu cérebro, pelo amor de Deus, né? Portugal é uma nação sólida pra caramba, né? Tudo bem que hoje tá, infelizmente, a economia tá, infelizmente, tá complicada também. Mas não esqueça do seu passado, que vocês conquistaram o mundo, vocês foram pro mundo inteiro. E hoje os brasileiros estão tendo a oportunidade de vir para Portugal, para ter a experiência europeia, né? Eu acho que a grande maioria não vai ficar aí, vai pegar o passaporte português e não vai ficar aí, vai para os outros países da União Europeia. Eu acho não, eu tenho certeza. Então tenha paciência, tá? Mas não esqueça do seu passado, que vocês passaram há pouco tempo atrás também, quando vocês imigraram para os outros países, tá? Não esqueça disso, tá? Pronto, é isso que eu queria falar para os brasileiros, para os portugueses. Eu gosto muito de Portugal, eu gosto da Europa, sim. Eu acho que a Europa está entrando a Europa logo, logo vai estar num problema muito sério, tá? Economicamente falando, porque não faz sentido, pessoal, não faz sentido. Tá muita gente vindo para cá e o cidadão do país, o cidadão ou o imigrante econômico, que ele contribui com o país, vai chegar uma hora que ele não vai aguentar mais pagar. É muito imposto, é muita taxa, é muito imposto. Não tem condição. Não tem condição 50% da população trabalhar para sustentar o resto dos outros 50%. Isso não faz sentido. Tá? E nisso engloba, lógico, os aposentados, porque trabalharam no passado, contribuíram, mas a grande leva de imigrantes que vem aqui que não contribui com o país. Com os países, no caso, né? E eu não sei como é que eles vão resolver isso daí, mas eu acho que logo logo vai entrar em colapso, cara. Vai entrar em colapso, infelizmente. Não suporta. A conta matemática não fecha, pessoal. Não fecha. E eu só peço paciência para os portugueses de terem os brasileiros aí em Portugal, né? Tenha paciência, que eles estão ajudando o país, o Portugal sim, tá? Porque para ele se legalizar no país, ele tem que já estar trabalhando, então ele já tem que estar contribuindo com os impostos, tá? Não esqueça disso, português. Não esqueça disso, tá? E paciência para o restante dos outros países da Europa aqui, né? O mínimo, tô falando, não é privilégio para uma classe ou outra, não. É o mínimo a igualdade. Ser iguais, né? Estilo Estados Unidos, talvez. Todos os imigrantes que chegam no país são iguais. São iguais. Não tem esse negócio de você tem mais benefício, mais direito e você não, entendeu? Seleciona assim a dedo. Isso não pode acontecer. A Europa, que quer mostrar para o mundo que são perfeitos, né? Fazem isso, infelizmente. Então, paciência você português, né? E que os outros países da União Europeia também não deem esse tipo de exemplo, mau exemplo, né? De selecionar pessoas, né? De segregar pessoas, segregar imigrantes, né? É uma pena, vou fazer o quê? Uma pena. É o que eu tô vendo, é o que eu passo isso, eu sofro isso, entendeu? Você não poder fazer nada, você viver praticamente acorrentado, entendeu? E que você só aparece no dia de pagar os impostos. Mas tirando isso, você não pode fazer mais nada, entendeu? Porque você vem no terceiro país, você é considerado inferior para eles, entendeu? Né? Tem os acordos, tem as leis, mas se as leis são assim, as leis têm que ser mudadas, eu acho, né? Por que dar privilégio para o pessoal que não contribui com o país e esquecer daquele que contribui? Isso, quando eu falo, é o próprio cidadão mesmo, o imigrante do terceiro país, que é o meu caso, e o imigrante europeu que está aqui, no caso a Bélgica, que ajuda o país a crescer. Arranca o dinheiro desse pessoal para dar para quem não quer trabalhar, entendeu? Então, assim, tem que se ajudar? Tem que ser ajudado sim, né? A gente entende a situação, mas só que para ajudar uma classe de imigrante, não esqueça das outras. Não esqueça das outras classes. Porque, afinal de contas, se a sua fonte quebrar, você não tem mais dinheiro para outra fonte que só recebe dinheiro. Tá bom? O vídeo tá longo aí. Então, assim, ó, aos portugueses, paciência, tenha paciência, porque os brasileiros vão ajudar o país, estão ajudando o país a crescer sim, tá? E a maioria não vai ficar aí, eu tenho certeza que não vai ficar aí. E no futuro vocês vão precisar de imigrante de novo. Tá? Todo país precisa de imigrante, pessoal. As maiores potências do mundo precisam de imigrante. Olha o Japão, que foi um país completamente fechado a vida inteira. Tá aí, ó, na beira do colapso financeiro. Por quê? População envelhecida, para mim são preconceituosos sim contra os imigrantes, né? Se acham superiores, né? É uma pena, vou fazer o quê? É uma pena. Né?
Então é isso, tá bem? Um abraço a todo mundo aí. Eu fiquei um pouco tempo fora do canal aqui, porque tô ocupado aqui ainda também, né? Tô meio enrolado, né? Troca de horários e tal. E para você brasileiro que tá ouvindo esse vídeo aqui, que vai ver esse vídeo aqui, se você vir para cá, também procure, respeite as leis do país. Eu sei, eu também não concordo com um monte de coisa, mas o mínimo que a gente tem que fazer é tolerar e respeitar. Entendeu? Faça o seu, fica quietinho e acabou. Tá? Acabou. Ajuda, contribui com o país. A gente já faz isso, lógico que a gente já faz isso, né? Se a gente tá aqui, a gente tá contribuindo com o país, né? Mas tem que ter paciência, porque a Europa é complicado, pessoal. São micro-estados, são micro-países dentro de um país gigante, entendeu? E a gente sabe o tipo de sistema que é a Europa, né, pessoal? Entendeu? É a hipocrisia europeia de sempre, né? E eu acho que isso vai dar problema logo, logo, mas fazer o quê? É assim, a gente vai tocando o barco até onde dá, entendeu? Então, um abraço a todo mundo aí e tranquilidade, meu querido, e paciência. Paciência, para o brasileiro que está em Portugal, respeite os portugueses, respeite as leis, mesmo que você não concorde com muitas coisas. Eu também aqui não concordo com muitas coisas aqui, mas eu respeito, é um país bom sim, entendeu? Não, eu acho que não precisaria ter esse tipo de lei segregacionista, né, que seleciona pessoas, mas é assim que funciona. Tá bem? Um abraço a todo mundo aí, fique com Deus, tá?